venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Vamos todos juntos? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A terceira vez melhor do que todas as outras, tá bom? Vamos lá. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Paizinho querido, Deus amado, te bendigo, Senhor, pela leitura da tua santa palavra, e clamamos a ti, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, e traga algo à nossa vida, ao nosso coração, para que seja crescido, Senhor, diante de ti, ó Deus, em conhecimento, em experiência, em unção. Assim te oro, meu Pai, no nome de Jesus. Fala, Senhor. Amém. Amém, queridos? A igreja, como os irmãos sabem, quando eu falo a igreja, eu não estou falando a Igreja Batista Ágape. Quando eu falo a igreja, estou falando da noiva do Cordeiro, estou falando daquela que o Senhor pagou um preço por ela. Amém? Então essa é a noiva do Cordeiro. Então a essa noiva foi apresentada o reino de Deus, e Jesus, ele, uma certa vez, conversando com Pedro, inclusive a Igreja Católica, ela acredita que Pedro foi o primeiro Papa, mas isso não poderia ser verdade, porque Pedro nunca foi a Roma, nunca esteve em Roma. Então, como a igreja ela é apostólica, igreja católica, apostólica, romana, então Pedro nunca foi a Roma. Se fosse, seria talvez Tiago, que é mais ou menos conhecido como o pai da igreja, mas essa aqui é só curiosidade. Mas Jesus estava conversando com Pedro, e ele declara para Pedro algo interessante. Ele diz: Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. A palavra Pedro, Petros, significa pequenas pedras ou pedras roliças, mas a expressão seria essa: Petros, sobre esta Petra seria, no caso, Jesus, porque pedra é rocha. Então, é como se dissesse: pedras roliças ou pequenas pedras, sobre esta rocha edificaria a minha igreja. Amém? E Jesus continua conversando com Pedro, e ele fala o seguinte, lá em Mateus 16, 19, ele diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, dar-te-ei as chaves. Pedro aqui, ele está numa representação, ele está representando a igreja estava sendo preparada para iniciar. Pedro foi aquele que trouxe a primeira pregação, e depois ali da descida do Espírito Santo, lá no Pentecoste, no dia de Pentecoste, então ele trouxe uma palavra ali, uma pregação de cerca de 6 minutos, e ali aproximadamente 3.000 pessoas se convertem. Depois, num outro momento, ele traz mais uma pregação, não tentando convencer as pessoas, mas o Espírito Santo vivo, em ação, mais 5.000 pessoas se convertem. Um amenzinho aí? Então, queridos, aqui já é a igreja ativa, a igreja em ação, a igreja em movimento, a igreja crescendo, sendo dinâmica. Aleluia. Então ele diz: dar-te-ei as chaves do reino. E diz mais o seguinte, que a igreja ela está habilitada
a ligar e desligar. Porque nessa conversa ele diz: aquilo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Aquilo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. É tanto que essa palavra, queridos, ela é para a igreja ela tem autoridade na terra. A igreja ela tem a capacidade, não por ela mesma, mas pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, de, no mundo espiritual, ela fazer proezas, ela se manifestar, ela fazer grandes coisas. Porque a igreja, o Abner estava falando sobre a questão de falar, tem que se movimentar, porque, queridos, é a nossa grande arma, é a arma da igreja, é a arma do povo de Deus, é a voz. Porque quando é pela voz que nós ligamos, e é pela voz que nós desligamos. Quando nós falamos, nós registramos no mundo espiritual algo. Alô? É tão interessante a ideia de que, daquilo que nós falamos, que Jesus, ele, na maioria dos milagres que aconteceram, Jesus ele faz a seguinte pergunta: o que queres que te faça? Ora, se ele chega para o paralítico, ele sabe que é paralítico, sabe que o que ele quer é andar. Mas ele pergunta para o paralítico: o que queres que te faça? Que eu ande. Ele chega para o cego, ele sabe que o cego quer é enxergar. Não sabe, queridos? Mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? Que eu veja. Então, queridos, isso aqui não é mero discurso, não é mera conversa, não é simplesmente um protocolo para cumprir. É porque Deus quer relacionamento, e relacionamento exige o quê? Exige conversa, papo. Alô? Relacionamento exige isso. Aconselho os irmãos, eu já ouvi essas orações: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Sabe, é claro que Ele sabe, Ele é Deus. Obrigado, querida. Ele sabe todas as coisas. Mas, queridos, Ele quer saber, sabe, a nossa expressão para Ele. Porque Deus quer papo, quer conversa, quer intimidade, quer relacionamento.